Glória a Deus, aleluia. Caros irmãos e também irmãs, shalom, paz de Deus, paz e graça. Eu agradeço as orações dos irmãos. Ontem eu passei um pouco mal devido ao calor, tinha compromissos, não pude cumprir, até tinha cultos que eu tinha combinado de participar, culto online, e perdi no horário. Assim é o homem, somos frágeis. Depois tinha uma oração à noite também, não estava passando bem. E confesso para os irmãos que não estou muito bem hoje, mas senti de gravar. Mas não é pela enfermidade, irmãos, é devido ao calor que está aqui na Europa, muito calor. Eu até quero pedir aos irmãos, por favor, que apresentem essa cidade Portugal aqui, irmãos, porque está havendo muitos incêndios, inclusive incêndios criminosos, em muitas aldeias, e muitas pessoas já perderam a vida, outros estão sofrendo sem lugar para ficar. E cabe a nós orarmos por todos os homens, né, irmãos? Então vamos pedir a Deus que tenha misericórdia. E não é só aqui não, viu, irmãos? Em praticamente toda a Europa o calor está descontrolado. Teve lugar aí que tem lugares que chegaram a 45 graus. Teve lugar que chegou a 49 graus, irmãos. Hoje, pelo que me informei já de manhã, já tinha incêndio em alguns lugares. Então vamos pedir pelos nossos bombeiros, pelas autoridades. Peço aos irmãos que ouvirem isso, possam orar e pedir por nós aqui. Ontem eu estava falando com um servo de Deus, tinha um culto tarde, à noite uma oração. Irmãos, e sinceramente, eu cheguei no momento que a minha pressão acho que abaixou, e eu fiquei com o telefone no ouvido e simplesmente parece que eu me arrebatou, irmão. Depois que o irmão começou a me chamar, é que eu voltei. E olha que aqui tem ar-condicionado, irmãos. Mas a gente tem muito baixa imunidade, né? Por causa das enfermidades. Eu acredito que seja por isso. Então, bom. Mas eu estou aqui não é para ficar reclamando. Eu estou aqui só para justificar isso, porque às vezes... Porque eu anunciei que eu iria participar de uma oração, eu não sei se anunciei em algum vídeo, que também ia ter um culto à tarde com uma igreja que é a Renovadora Cristã. Então os irmãos ali da Renovadora Cristã, eu quero pedir aqui em público perdão para os irmãos, porque não foi nenhuma negligência. Os irmãos da casa de oração também, quero pedir perdão em público, que não foi nenhuma negligência minha, irmãos, simplesmente por motivos do que eu acabei de falar agora, ok? Da casa da Renovadora Cristã ia ser 10 horas do Brasil, era para ser 2 horas da tarde aqui. E eu, irmão, o calor era tanto que eu me confundi, eu achei que era 3 horas, quando eu fui ver já tinha até acabado o culto. E à noite o calor aqui estava insuportável, irmão. Depois, graças a Deus, que no outro quarto e tem um ar-condicionado que funciona muito bem. Esse aqui também está funcionando, mas não está assim igual aquele. Eu quero agradecer também a dona desse imóvel que deixou o controle conosco, porque nós estávamos sem controle do ar, né? Então, Deus que abençoe ela grandemente, irmãos. Então agora nós vamos ver com a ajuda de Deus. É coisas particulares minhas, mas eu preciso de contar, porque às vezes os irmãos pensam que a gente somos negligentes. Então eu estou pedindo perdão aqui em pleno ar. Todo mundo vai saber que eu pedi perdão, tanto para os irmãos da casa de oração, como os irmãos da Renovadora Cristã, que eu tenho grande comunhão com todos eles. Eu estou para servir a Deus independente de placa denominacional. O meu assunto é Jesus Cristo, e com os meus amigos e irmãos do canal, certo, irmãos? E nós aqui em Portugal também teremos uma reunião. É uma reunião com alguns judeus messiânicos. E se Deus preparar todas as coisas, também
eu creio que é dia 27 às 14 horas. Se alguém tiver desejo de ir, mande um e-mail. Se alguém for de Portugal, mande um e-mail para mim e eu indico, certo, irmãos? Não quer dizer nada de religião, nada disso. Eles vão explicar coisas das Sagradas Escrituras que me dá interesse de conhecer. Certo, irmão? Nós não somos mais presos debaixo de religiosidade, irmão. Nós não estamos mais na caixinha da religiosidade, que tem que só ir ali e só fazer aquilo. Você é livre para servir a Deus, irmão, do jeito que você sentir. Por isso eu não gosto mesmo, eu não quero estar ligado a alguma coisa que queira me prender debaixo de um sistema. Eu quero estar preso em Jesus Cristo. Nessas igrejas que eu acabei de falar que eu fui convidado, elas não são detentoras. Eles dizem que só a salvação está lá, não. Elas falam que a salvação está em Jesus Cristo. E isso que eu quero. O evangelho que eu prego, a palavra que eu prego é uma palavra cristocêntrica. Às vezes há uma profecia, mas o Senhor Jesus Cristo, que é Yeshua HaMashiach, tem que ser o centro da nossa pregação e da nossa salvação. Quando você percebe que há um levante contra isso, não fique triste. Porque, sabe por quê, irmão? Quem se levanta contra o que é de Deus, você já sabe quem é. Então dá glória a Deus que você está no bom caminho. Você deveria ficar triste quando alguém vem e começa a te dar muito elogio. Aí você fica triste. Toma cuidado. Quem tem que ser elogiado é Jesus Cristo. Então vamos ver o Salmo 137. Vou fazer a leitura na Bíblia João Ferreira, porque a maioria dos irmãos usam essa Bíblia. Eu tenho a King James, tenho a Bíblia judaica, tenho outras Bíblias ali também. E de vez em quando eu uso uma Bíblia. Hoje eu vou usar essa daqui. Vamos ver com a ajuda de Deus. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que se alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, e se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Eu sinto de parar nesse versículo, irmão. Eu poderia ler, é tão pequeno este salmo, mas eu sinto de parar nesse versículo. O coração pulsou para mim parar nesse versículo. Só um momento que eu vou pegar água aqui, irmão, certo? Um momentinho só, com licença. Como eu acabei de dizer, o calor está muito forte, irmãos. Aqui nós já estamos da sede e a gente toma muita água, irmãos. E não é diferente, não é? Com licença, vocês querem água? Vocês têm que pegar na casa de vocês, porque pela internet não dá de eu mandar, né? Se desse eu mandava. Agora a água da vida eu posso transmitir aqui, porque vem do Pai das Luzes, lá de cima. Alguém acha que eu falo muito? Eu fico contente porque quando se fala muito do que é de Deus, é um bom sinal, não é? Porque eu não estou falando, contando piada, não estou falando nada. Inclusive tem canais de piadas e de coisas assim, que as pessoas não reclamam. Eu acho interessante, irmão. Mas quando é a palavra de Deus, meu Deus do céu. Muitos não querem ver, outros, perder meu tempo, né? Perder o tempo, irmão. Quem não tem tempo para Deus está perdendo o tempo. Porque o tempo de Deus, irmãos, além de não ser o nosso tempo, Deus merece todo o nosso tempo. E nós deixamos para Ele tão pouquinho daquilo que Ele faz para nós. Pedimos tanto e agradecemos pouco. Foi o que aconteceu com Jerusalém. Foi o que aconteceu com aquele povo naquele dia, irmão. Eles eram muitos, estavam na cidade de Jerusalém, estavam ali servindo ao Senhor, porém começaram a tomar caminhos diferentes,
buscar coisas que não eram para buscar. E por meio dos profetas, o Senhor começou a falar com eles, mandar os seus mensageiros, dizendo para eles o que eles tinham que fazer, se arrepender dos seus pecados e voltarem para o Senhor. Porém, irmãos, não foi isso que aconteceu. Ao contrário, irmãos, ao contrário disso, ao invés de voltarem para o Senhor, começaram a fazer coisas que desagradavam a Deus. E o Senhor enviou seus profetas, e um deles, Jeremias, e eu vou falar um pouco de Jeremias. Jeremias, escolhido desde jovem. Jeremias era um homem de Deus, consagrado, profeta, considerado até hoje pelo povo de Israel. Jeremias, um homem que não temia falar a verdade, nem que fosse ao rei ou a quem quer que fosse. Foi ele enviado por Deus para falar com os religiosos da época, que não aceitavam, porque já estavam corrompidos pelo dinheiro, corrompidos pelas amizades profanas, pagãs. Estavam eles mesmos deixando o povo sair dos retos caminhos do Senhor. E quando se sai dos retos caminhos do Senhor, se tem muito prejuízo. Por isso, meu querido irmão e irmã, procure estar dentro daquilo que o Senhor te ensinou. Que o teu evangelho seja cristocêntrico, que a palavra que sai da tua boca seja uma palavra de salvação. É lógico que muitas das vezes o Senhor dá uma profecia, dá uma revelação, mas imaginemos, irmãos, no tempo que vivemos, muitos não sabem, até o Templo de Jerusalém, que é um marco na profecia bíblica, o terceiro templo. Porque, irmãos, muitos não sabem, em Jerusalém, apenas até hoje, houve 2 templos. O primeiro templo, construído por Salomão, filho de Davi. Davi gostaria muito de construí-lo, porém o Senhor não aceitou, porque Davi era um homem de guerra, um homem de sangue. O Senhor falou: não, tu não me construirás o templo, teu filho te construirá. Porque tinha que cumprir que do trono de Davi não ia faltar ninguém que governasse. Irmãos, a palavra de Deus nunca falha. E aconteceu que Salomão então deu início àquela obra no momento que lhe foi determinado por Deus. E dizem aqueles que conheciam, os historiadores e nas próprias escrituras sagradas, que era um templo muito bonito, irmãos, rejuntado com ouro, com madeiras especiais que foram trazidas até mesmo pela rainha de Sabá. Salomão foi um homem que construiu o templo, o segundo templo, ou melhor, o primeiro templo, perdoem. Porém, irmãos, numa das batalhas que houve em Israel, glória ao Senhor, então ali foi destruído aquele templo. Foi destruído o templo, foi colocado fogo, e cumpriu o que o Senhor Jesus Cristo disse lá em 24 de Mateus, ou melhor, nesse tempo ainda o Senhor Jesus Cristo não havia nascido. Porém, eu vou entrar na parte de Mateus já. Os irmãos me perdoem que eu quase que eu ia pulando uma parte aqui. Não foi esse templo, não. Esse templo, houve uma época de uma guerra em Israel, que ele também foi derrubado. Foi tomado Israel por outra nação, e o templo ficou por terra. Mas assim, irmãos, precisava ser construído o segundo templo. Então, na época em
Roma se tornou um império. E ali, irmãos, Deus permitiu que um dos Herodes reconstruísse o templo. E Roma tomou conta sobre o domínio de Roma. Jerusalém ficou durante um período. E nesse período, então, foi construído o segundo templo pela mão de um dos Herodes. Não foi ele que construiu, é claro, ele apenas conseguiu a liberação para reconstruir o segundo templo. E ali ficou. Mas houve muita corrupção, irmão, entre os sacerdotes, entre aqueles que deveriam dar exemplo, pegavam as ofertas do povo e negociavam por fora. Será que não existem denominações religiosas, evangélicas hoje, que não estão fazendo isso? Porque diz, irmãos, a palavra de Deus que nos últimos dias apostatariam muitos da fé, se deixando levar por espíritos enganadores. Glória ao Senhor, irmãos. E muitas das vezes pensamos que aqueles que apostatam da fé são aqueles que saem da denominação. Sair de uma denominação não é apostatar da fé. Sair de uma denominação não é apostatar da fé, irmão. Se alguém te pregou isso, pregou totalmente fora. Sair de Jesus Cristo é apostatar da fé. Sair dos preceitos de Deus, sair daquilo que Deus determinou é apostatar da fé, é deixar de crer. Por isso, irmão e também irmã, se alguém te chamou de apóstata porque você mudou de denominação, ou porque você está servindo, aprendeu a servir a Deus, até mesmo dentro da sua própria casa, com a tua família, se reúne, canta hinos, ora, e não está mais debaixo de nenhum domínio religioso. Tem pessoas que têm condições para isso, nem todos. Tem muitos que têm que viver envolvidos com muitas pessoas, porque senão ele não tem força. Mas tem pessoas, irmãos, tem irmãos que conseguem viver assim. E agradam a Deus e estão servindo a Deus. Vamos dizer que eles estão parados. Irmãos, entenda que apostata da fé é aquele que apóstata da palavra de Deus e de Jesus Cristo. Então, irmãos, hoje muitos homens, líderes denominacionais, estão deixando a verdadeira palavra de Deus para pregar o evangelho da prosperidade, para pregar somente a mudança de cativeiro, porque é isso que atrai o povo, para pregar somente a cura, porque isso atrai, para dizer, aí começa a entrar espíritos de heresias, e começa a fazer determinadas campanhas, vão ungir a cidade, vão ungir casa. Onde que está escrito na palavra de Deus que o Senhor mandou ungir uma casa? Aonde que está escrito que o Senhor mandou ungir uma cidade? Os únicos que eram ungidos eram os homens, os reis, os sacerdotes, eram ungidos de Deus. Ah, mas Jacó ungiu aquela pedra. Sabe por que Jacó ungiu aquela pedra? Você já examinou, já pesquisou, já buscou na espiritualidade? Porque ali aquela pedra representou a nosso Senhor Jesus Cristo. A pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Mas isso não quer dizer que eu não possa dizer a tua libertação, não possa falar da tua causa, da tua luta. Você que entrou aqui nesse canal provado, arrebentado, estourado, sem forças, o Senhor, se você crer nesta palavra, Ele pode estender a mão para você e fazer aquilo que você precisa que seja feito na tua vida. Porém, o maior problema que tem que ser resolvido nas nossas vidas é a libertação do mal, para que ele não entre na nossa tenda, para que não venhamos sofrer. E temos que pendurar o dom de Deus, como o povo teve que pendurar as suas harpas no salgueiro. Então, irmãos, o segundo templo pronto. Bendito o nome santo do Senhor. Mas antes do segundo templo, houve o primeiro. E qual foi a queda do primeiro, irmão? Foi o castigo
do povo por não obedecer a palavra, os preceitos, a própria lei, e se deixarem corromper. Então eles foram levados para a Babilônia, conforme a profecia. Jeremias havia profetizado, enquanto Ezequiel, também naquela mesma época, estava junto ao rio Quebar. E Deus lhe deu uma visão, que está em 37 do livro de Ezequiel, e ele via um vale de ossos secos. E de repente soprava um vento sobre aqueles ossos. E ele viu ali nascer. O Senhor profetizou para ele, o Senhor falou com ele: o que dizes, meu servo, desse vale de ossos secos? Eles poderão ter vida? Ezequiel, com espiritualidade, com comunhão, jamais tomaria a frente do Eterno. E disse: como, Senhor? Eu não posso responder isso, tu o sabes. E o Senhor falou: profetiza. E conforme ele profetizava, então havia um movimento nos ossos, cada osso ia ao seu osso. E conclusão, irmãos, o Senhor levantou um grande exército. Estou resumindo porque para o vídeo não ficar muito longo, porque eu sei que muitos não vêm porque o vídeo ficou longo. Depois, irmãos, então aconteceu, o povo estava preso lá na Babilônia, e depois o Senhor preparou o rei Dário, ou o rei Ciro, né? E quando ele ainda nem havia nascido, Jeremias já tinha escrito sobre ele. Foi quando Jerusalém, o povo de Israel, voltou. Houve uma reconstrução nos muros por intermédio de Neemias. Foi tudo registrado por Esdras também, num livro. E ali, irmãos, foi uma luta para construir aqueles muros, porque tudo que é para fazer para Deus, o inimigo se levanta. Mas diz a palavra que com uma mão eles assentavam as pedras e com outra mão eles seguravam a espada. E se vocês verem o tamanho das pedras, irmão, não foi fácil, mas eles fizeram. Depois, então, uma conquista novamente de Roma, aí já de Roma, que se tornou um império. Logo foi construído o segundo templo, como eu disse, por Herodes. Por um dos Herodes, eu não sei se foi o Herodes o Grande ou Herodes Antipas, porque existia uma corte, irmão. Essa palavra Herodes não quer dizer que era um Herodes só. Existia uma corte que se chamava Corte Herodiana. E todos os que ocupavam aquele cargo, eles recebiam o título de Herodes. Então um daqueles Herodes, sendo da descendência judaica, por certo, contribuiu na construção do segundo templo. Porém, o pecado dentro da cidade começou a se manifestar, e se manifestou justamente aonde não devia, no meio dos sacerdotes. E para que se cumprisse a lei, irmãos, Herodes era um governador, né, de uma das províncias, assim como Pôncio Pilatos era um daqueles enviados por Roma para poder também cuidar e instituir os governadores nas suas regiões. E uma vez, irmãos, constituído, ele era responsável pelo lugar que ele estava. Então veja bem, irmãos, o pecado começou a tomar conta dos próprios sacerdotes. Se vendiam, negociavam na frente do templo como se fosse uma coisa normal, porém aqueles negócios, por certo, não está escrito, deveria dar algum lucro para os próprios sacerdotes. Vem o Senhor Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Primeira vez que ele chegou no templo, primeira vez, irmão, veja como o Senhor confrontou com a religiosidade. Ele viu aquele monte de cambistas vendendo na frente do templo. O que ele fez? Ele derrubou as mesas, com um chicote, expulsou todos e disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então, irmãos, ficou assim, sendo o Senhor Jesus perseguido, até chegar o momento
ele ser crucificado por amor das nossas almas. Por isso ele morreu e ressuscitou por amor da tua alma e da minha. Mas voltando lá no templo, irmãos, no 24 de Mateus, se vocês forem ler, eu estou resumindo bastante, vocês vão ver que o Senhor Jesus, ao ter saído do templo, junto com os seus discípulos encantados com a estrutura do templo, começou a mostrar ao Senhor. E o Senhor disse para eles: vedes tudo isso? Assim eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aconteceu conforme o Senhor falou. Porque por volta do ano 70, depois de Cristo, o Senhor Jesus Cristo já havia sido crucificado, já havia ressuscitado. Os apóstolos, muitos deles estavam pregando o Evangelho, alguns em Jerusalém, porque tudo começou em Jerusalém. Outros viajavam, como Paulo e Silas e outros, estiveram até na Espanha, na Itália, enfim, em vários lugares anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Antigamente não se chamavam eles de cristãos, eles eram chamados de seita dos nazarenos. Mas em Antioquia, pela primeira vez, o Evangelho e os apóstolos foram chamados de cristãos. Ali, irmãos, logo chegou o término daqueles primeiros apóstolos, onde a igreja começou a tomar caminhos diferentes por causa dos falsos obreiros que entraram. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, senão o vídeo vai ficar muito longo. E depois houve a reforma protestante, que saiu desta denominação que não era realmente a igreja primitiva. Vejamos bem, a reforma protestante não saiu da igreja primitiva, ela saiu do romanismo. Porém, o Lutero teve uma grande influência em querer mudar, transformar aquilo que ele sentia nos primórdios, no começo. Logicamente que muitas coisas ele não conseguiu, e dali saíram várias denominações, inclusive todas essas denominações que nós vemos hoje, a maioria saiu dali, a não ser os valdenses, que também eram cristãos, mas não saíram dali indiretamente, porém já tinham eles, antes de Lutero já existiam os valdenses. Bom, eu não quero aqui pregar história, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Então veja bem, irmãos, houve novamente, irmãos, a destruição do segundo templo, quando Tito, o general Tito, que se tornou depois um imperador, por causa de uma revolta, invadiu Jerusalém. E o imperador de Roma naquele tempo disse: olha, vocês entram lá, mas não mexam no templo, tem muita coisa preciosa. Mas devido à necessidade, os judeus fugiram para dentro do templo. E ali naquela fuga, irmãos, o general Tito mandou que invadisse o templo, colocassem fogo e destruíssem tudo. E pegassem o ouro que estava entre as junturas das pedras. Glória ao nome santo do Senhor. Rejunto, né? E assim foi. Não ficou nenhuma pedra uma em cima da outra, irmão. Jerusalém novamente ficou totalmente destruída. Logo veio então, irmãos, o antissemitismo, perseguição para os judeus, veio tantas coisas, a guerra e tantas coisas. E durante um período de tempo eles ficaram sem um lugar apropriado, mas por permissão de Deus, porque quando Deus quer fazer uma obra, aquilo que é dele não acaba, não termina. Eles mantiveram as suas tradições, eles mantiveram as suas, aleluia, os seus cultos, as suas formas doutrinárias e até mesmo a sua língua, enquanto muitas nações que são dissipadas do mapa perdem a sua originalidade, eles mantiveram ela.
E no ano de 1947 para 48, salvo erro, houve um voto, irmãos. Foi feita uma eleição na ONU, na Organização das Nações Unidas, para restaurar Israel novamente para a sua terra. E ali foi feita uma votação. E por votação de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, Israel conseguiu retornar à sua pátria. Porém, ela já estava ocupada por outras nações, por outros povos, que não eram realmente o povo dali. O povo dali era o povo de Israel, o povo que havia já Deus prometido. Por isso, irmãos, que as nações não consideram, porque eles não acreditam, porque eles não acreditam nas Sagradas Escrituras, na Torá, na Bíblia, eles não consideram. Mas se nós formos olhar, desde o princípio que Deus falou com Abraão, aquelas terras já são de Israel. Ou aquele que ouvir goste ou não goste, aquelas terras foram e é de Israel. E não adianta ninguém querer, irmãos, dizer que não é. Então, irmãos, quando o povo de Israel, voltando lá na palavra, estava preso em Babilônia, muitos passavam por eles e diziam: cantai-nos um dos cânticos do Senhor. Eles diziam: como entoaremos o cântico do Senhor numa terra estranha? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Glória a Deus. Irmão, tudo isso tinha que se cumprir. E nós estamos vendo hoje o cumprimento total das benditas promessas de Deus. Lá está Jerusalém novamente sendo disputada. Jerusalém é a capital, vamos dizer assim, das profecias, da revelação de Deus. E tudo o que nós vemos acontecer é relacionado a Jerusalém. Guerras e outras coisas. Porque chegará um momento que as nações se virarão contra ela. Mas Jesus Cristo a defenderá de todo o mal. E você, meu irmão e minha irmã que está ouvindo esta palavra, Jesus Cristo quer te defender de todo o mal. Yeshua quer guardar a tua alma. Então é momento oportuno de você crer, porque a profecia da palavra já está cumprindo. Nós estamos vendo que logo se aproximará, já está se aproximando o anticristo, porque estarão construindo o terceiro templo. E diz a palavra de Deus que quando construir o terceiro templo, o anticristo que virá, o Messias falso que virá, vai querer assentar-se no templo de Deus, querendo parecer Deus. E quando ele começar a querer ser adorado, então muitos daqueles judeus vão crer em Jesus Cristo, em Yeshua, e vão ver que realmente o que está escrito nas profecias está se cumprindo. Mas nós que já reconhecemos isso, que já cremos, e até messiânicos judeus que já creem, qual é o nosso dever? É anunciar ao povo que se prepare, anunciar ao povo que mesmo na luta, na prova, na guerra espiritual, ainda que esteja te faltando alguma coisa, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, mas que a prioridade da tua vida, da tua alma, da tua casa, seja o Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Seja o Senhor nosso Deus, que fez o céu e a terra, e que Ele não deixe faltar nada na tua vida espiritual e nem tampouco na tua vida material. Há um comentário muito forte no mundo da fome, por causa que estamos vendo o que está acontecendo. Porém, irmãos, tudo isso vai acontecer somente no momento que Deus quiser. Mas a preparação que temos que ter para não sermos presos, bendito, na religiosidade, não sermos presos e temos que tirar a nossa harpa somente quando alguém nos determina. Acabou, nós estamos livres em Jesus Cristo. Em Yeshua somos libertos para pregar, para profetizar, para dizer ao povo e ao mundo que Jesus Cristo está voltando. Por isso, se você está aí ouvindo esta palavra agora, passa-na para frente, não seja você, aleluia, um ouvinte esquecedor. Ainda que demorou um pouco, se fosse uma piada, se fosse um filme, talvez você passaria. Mas hoje te diz o Senhor,
Passe essa palavra, porque muitos ainda vão ter que ouvir que Jesus Cristo está voltando. Naquele tempo aquele povo estava preso, mas quando Deus os libertou, bendito é o nome, eles voltaram para a sua pátria, contentes e alegres, acreditando e vendo a promessa de Deus se cumprir. Tem pessoas que às vezes entram no canal, os irmãos acreditam que entrou uma pessoa no meu canal aqui, e quando eu preguei a volta de Jesus Cristo, me respondeu desta maneira: eu acho que ele perdeu o caminho ou perdeu o GPS, porque nós estamos esperando há tanto tempo. Olha a ignorância de uma pessoa dessa, irmão. Olha como é que é a visão de uma pessoa que não tem conhecimento espiritual, que está somente preso dentro de uma denominação, dentro de 4 paredes, nadando num aquário, pensando que está nadando no oceano. Irmão, Jesus Cristo é um oceano de mistério, Yeshua é um oceano de mistério, o eterno, ele é infinito, o seu poder é incalculável. Se você entregar a sua vida na mão dele, ele cuida de você, cuida dos teus. A tua prova ele faz só assim, ó, e ela vai embora. Glória ao nome santo do Senhor. Mas você tem que crer, você tem que acreditar. Queres tu aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador? Queres tu ter o direito da salvação? Queres tu um dia poder ser batizado, batizada em obediência à palavra de Deus? Aqui atrás, irmão, ficará o meu e-mail para que você possa entrar em contato e eu passar o meu WhatsApp. Se você estiver em Portugal, faça também. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Deus tomará um caminho, mas em qual igreja eu vou, irmão? Em qual denominação? Eu não estou pregando denominação, eu estou falando de Jesus Cristo. Nos procure, nós vamos tentar te ajudar. Irmãos, não fiquem escandalizados se vocês virem atrás uma conta, um Pix. Não é para mim ganhar dinheiro vendendo a palavra de Deus, nem fazer comércio. É que eu tenho lugares para mim ir, irmão, e ainda não consegui devido às necessidades que tem. Bendito é o nome do Senhor. Eu não sou patrocinado por nenhuma denominação, embora, aleluia, tem denominações que a gente sabe, bendito é o nome do Senhor, que eu respeito, que eu amo, mas se tivesse eu condições minhas para ir aonde eu tenho que ir, eu já teria ido, irmão, mas eu não tenho. Mas Deus vai preparar. Quer dizer, então essa obra não depende de ninguém, nem de denominação nenhuma. Apenas nós às vezes nos afiliamos a alguém para termos mais um respaldo, termos mais conhecimento com os irmãos. Por quê? Porque nós amamos os irmãos, mas não é a placa denominacional. Nós não queremos domínio sobre nós. Nós queremos que o dominador sobre nós seja Jesus Cristo. Ele que fez aqueles tirar a harpa do salgueiro, vai fazer você também tirar a tua harpa. Creia nele que ele está voltando, ele vem vindo, virá com alarido, com som de arcanjo, porque o arcanjo virá anunciando. Sabe por que ele vem com voz de arcanjo? Não é que ele é um arcanjo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele não é arcanjo. Bendito é o nome do Senhor. Mas quando um rei chega num lugar, alguém, um arauto vem na frente anunciando: o rei está chegando, o rei está chegando. E o arcanjo virá, aleluia, como um arauto na frente anunciando: Jesus Cristo está voltando, Yeshua HaMashiach está voltando. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estivermos vivos seremos transformados, e com abrir e fechar de olhos, e depois subiremos, encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Aceite-o, receba-o agora, e que a presença de Deus possa entrar no teu coração. Isto é um evangelho cristocêntrico, um evangelho que quer salvar a tua alma, a tua casa, a tua família, os teus filhos da condenação eterna. Honra e glória ao Eterno para sempre. Amém e amém.